Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto e agradecendo sempre a audiência de vocês, a participação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu digo que é um tanto gostoso, né? Palavras que despertam e iluminam, né? É um tema que vai mexer muito no nosso coração. Então convido todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade para chegar mais, para a gente conversar, para vocês participarem aqui conosco desse bate-papo. Hoje, como entrevistada, tem a nossa queridíssima Giselda Carneiro Arnaud, né? Palestrante espírita, né? Que vocês podem explorar à vontade, né, Giselda? Giselda domina bastante e vai responder, claro, a todos com muita tranquilidade. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, como eu falei inicialmente para você, Giselda, a gente fala para público espírita e para não espírita. As pessoas que às vezes agora que estão conhecendo a doutrina, né, os curiosos, e às vezes a gente não tem certas definições claras, né? Então, para a gente começar bem, que é Deus dentro da doutrina espírita? Como é que a doutrina define Deus? Nós que hoje somos cristãos, aprendemos com Moisés que Deus era um ser humano, um homem em ponto grande. Um Deus que tinha paixões, que tinha preferência, fazia exclusões, um Deus que se irava, que castigava, um Deus ciumento, Deus de um único povo, o povo de Israel. E Moisés ensinou ao povo a temer a Deus. Depois de Moisés veio Jesus. Diferentemente de Moisés, Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e mostra para nós, trouxe para nós a noção de paternidade divina, de misericórdia, e diz que Deus dá a todos por igual, faz sair o sol e chover para bons e maus, para justos e injustos. Então, um Deus que ama, um Deus que não tem preferência nem faz exclusões. E, infelizmente, o cristianismo, em especial o catolicismo, coloca como sendo Jesus Deus. E nós espíritas entendemos que Jesus é o nosso irmão maior. Ele mesmo, já prevendo essa divindade que lhe iriam atribuir, ele faz várias colocações dentro do Evangelho, mostrando a superioridade de Deus sobre ele. O Pai é maior do que ele. Bom só meu Pai que está nos céus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem assim uma quantidade muito grande de sentenças, ele demonstrando a superioridade de Deus sobre ele. Então nós que somos espíritas entendemos Deus como Jesus, um Deus amor, um Deus que criou leis sábias e justas. E para nós espíritas, Deus não castiga, porque Deus é amor. Deus está dentro de todos nós, porque Jesus prega que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, então Deus está imanente em todas as criaturas. Então Deus não é personalidade, porque toda personalidade é finita e Deus é infinito. Então, as coisas que as pessoas julgam que é castigo divino são as leis divinas que nós transgredimos e recebemos as consequências dos nossos delitos, dos nossos atos. Então, esse Deus que Jesus pregou é o Deus que a doutrina espírita prega. Nós escrevemos um livro que tem como título, o primeiro capítulo, Deus na concepção espírita. Então, esse Deus que está imanente em cada um de nós e que um dia todos nós vamos fazer com que Ele desenvolva, desabroche e também haja através de nós, pelos nossos atos. A doutrina define bem, né, os papéis. Bom, os espíritos disseram para Kardec, quando ele perguntou, ele indagou dos espíritos, o que é Deus? Não quem é Deus. E os espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então,
este Deus antropomorfo, esse Deus que não tem forma, esse Deus que não é personalidade, esse Deus que não é homem. O título que Jesus deu para Deus foi de Espírito. Espírito no sentido de luz. Essa luz incriada, esta luz que está dentro de nós. É esse o Deus que nós compreendemos na doutrina espírita. Gisele, para que a gente possa entender melhor ainda, onde está o reino de Deus? Através dos tempos, as criaturas acreditavam e até hoje acreditam que o reino de Deus é um local para onde se vai depois da morte física. Mas Jesus, na sua época, quando perguntaram para ele a respeito desse reino, que ele falou logo no início, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, ele fala sobre esse reino. Então os seguidores do judaísmo, os doutores da lei, os fariseus, vão até ele e indagam quando viria este reino. E ele responde que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não viria ostensivamente, não direis, ei-lo aqui, ele acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então não é o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um local para onde se vai depois da desencarnação, mas é um estágio evolutivo. No Livro dos Espíritos, na indagação 23, Kardec pergunta aos imortais: que é o Espírito? E a resposta: princípio inteligente do universo. Então, este princípio inteligente do universo vai atravessando todos os reinos: mineral, vegetal, animal, até atingir o reino nominal. Quando atinge o reino nominal, ele se transforma em espírito. No ser humano há a individualidade, o espírito dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio, portanto responsável e sujeito às leis morais. No reino nominal, o espírito vai trabalhar para atingir a plenitude espiritual, que é a conquista deste reino, o reino divino, o reino celestial. Que não é local, mas é estágio evolutivo. E aí, para chegar nesse estágio evolutivo, né, para a gente chegar ao reino de Deus, para a gente, digamos, ter o reino de Deus dentro da gente, o que é preciso? O que a gente tem que buscar para conseguir? Nós espíritos temos essa mensagem, que é uma mensagem de esperança, porque cremos na lei da reencarnação. A reencarnação dá ao espírito oportunidades várias para que ele possa ir indo e voltando, evoluindo, crescendo, aprendendo, até que ele desabroche essa luz, esse Cristo que está nele, e à medida que ele for desabrochando essa luz, ele vai demonstrando essa grandeza de espiritualidade que todos nós carregamos, e vai evoluindo, vai crescendo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que, como Saulo, foi um dos maiores perseguidores do cristianismo e teve a felicidade e a honra de ser convocado pelo próprio Cristo, e depois que ele viu a luz do Cristo, ele se transformou e passou a divulgar, foi o maior divulgador do cristianismo. E em muitas oportunidades ele mostrava como ele era ainda fraco, como ele ainda tinha dificuldades. Mas no final da sua existência corporal, ele chegou a dizer: não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim. Então essa luz divina, que é o Cristo que está em todos nós, ela vai se desenvolvendo, crescendo, e aí nós vamos evoluindo até essa conquista do reino dos céus. Eu costumo dizer, às vezes, que por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda um pouco mais de doutrina, a gente nunca está preparado para se afastar, né? Não nos perder, mas se afastar de alguém. Sempre que alguém que nos é querido desencarna, sempre fica aquela saudade, aquele pesar. Mas a gente também sabe que os encontros e os desencontros fazem parte desse processo evolutivo, né? Então eu queria que você explicasse para a gente essa importância desses desencontros, que mais tarde viram a ser reencontros, reencontros,
essas mudanças, né? Bom, como nós já dissemos, existe a lei da reencarnação, a imortalidade da alma vamos dizer assim, é algo que nós não podemos duvidar, porque Jesus pregou em várias oportunidades essa imortalidade, quando ele disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo isso ele mostra a imortalidade da alma, e também ele provou essa imortalidade expulsando os espíritos que atormentavam as pessoas com enfermidades várias, e também teve a oportunidade de dialogar no Monte Tabor com dois grandes profetas, Moisés e Elias, e ressuscitou, aparecendo não só a Maria de Madalena, mas as outras mulheres, a 2 discípulos na estrada de Emaús, e apareceu também aos seus apóstolos. Na primeira vez, Tomé não estava presente e não acreditou que Jesus tinha ressuscitado quando os apóstolos disseram para ele. 8 dias depois, ele disse que só acreditaria se tocasse nas suas chagas. 8 dias depois, Jesus retorna e convida Tomé a tocar nas suas chagas. E aí Tomé se ajoelha diante dele e diz: meu Senhor, Deus meu. Jesus diz: creste porque viste. Felizes daqueles que não viram e creram. Então são muitas as pessoas que infelizmente não acreditam ainda nessa imortalidade, por isso que se desesperam e não têm essa convicção que nós espíritas temos de imortalidade e da lei da reencarnação. Então alguém que partiu para o mundo espiritual, esse alguém pode retornar na mesma família, ao nosso lado, como filho, ou como esposa, como irmão, como amigos, como parente, mas estamos sempre nos encontrando e reencontrando. Só que nós não reconhecemos. Por que não reconhecemos? Não reconhecemos porque tem essa coisa do esquecimento, esse esquecimento temporário, que é a misericórdia de Deus através de nós, porque existem os nossos desafios. As pessoas que nós odiamos, as pessoas a quem nós maltratamos, e também pessoas que nos fizeram sofrer. E estas criaturas retornam. Jesus diz assim: tereis como inimigos da sua própria casa. Então muitas vezes os inimigos aqui do plano terrestre retornam dentro do nosso lar como filhos, para acontecer essa mutação de ódio em amor. Somente como filho, uma mãe pode transformar aquele ódio que ela sentia daquela criatura em amor. Então há esses encontros e reencontros. Às vezes você vê uma pessoa pela primeira vez e é como se você já tivesse conhecido aquela pessoa. Sente aquela atração, sente aquela empatia. E ali está um espírito que retorna, um espírito querido, que você vai ter a oportunidade de conviver. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de comprovar uma reencarnação aqui, nesta encarnação como Giseuda espírita. Então, teve uma família da sociedade aqui de João Pessoa, que a noiva, nas vésperas do casamento, resolveu acabar o casamento, não queria mais. E a mãe, que era simpatizante da doutrina espírita, foi até a federação, quando ainda era lá na Lagoa, e falou com o vice-presidente Miguel Targino, e contou o caso, achou que a filha estava passando por um processo de influência espiritual, porque ela sempre amou o namorado, o noivo, estava certo de casar, os convites já distribuídos, e ele sugeriu fazer uma reunião especial para ajudar a moça, para ver se realmente era uma influência espiritual. E mandou que ela me convidasse. E eu fui para essa reunião com outras pessoas que faziam parte do grupo, que ele coordenava um grupo de desobsessão na federação. E eu fui o médium que recebeu o espírito que estava perturbando a moça, dizendo que mostrava como ela não casava. Por quê? É uma história longa, nós vamos sintetizar, mas aquele que era o noivo atual tinha sido noivo dela em uma outra existência,
e ela teve uma doença muito grave, ficou paralítica. Aí ele foi embora para uma outra cidade sem dar nenhuma satisfação, acabou o noivado. Lá ele conheceu outra moça e casou com a outra moça. Quando ela descobriu, ela passou a odiá-lo e disse que ia se vingar dele. Desencarnou, foi para o mundo espiritual e aquele ódio continuou. Quando ela descobriu que ele estava reencarnado com aquela, ia casar com aquela moça, então ela começou a induzir a moça a acabar o casamento, porque ela queria que ele passasse pela mesma vergonha, pelo mesmo escândalo que ela passou. Nas vésperas do casamento, ele acabou ter abandonado. Então a mãe da moça que estava presente, nós fizemos assim umas 5 reuniões e propôs a ela voltar como filha, para ficar junto dele. E aí ela aceitou essa volta e um ano depois do casamento, eles tiveram um filho. Eu fui com o Miguel Tagino fazer uma visita, mas não achamos nada de semelhança, nem eu senti coisa alguma junto daquela criança. Eles foram embora para São Paulo, lá tiveram uma filha, passaram 5 anos em São Paulo. Quando eles retornaram, estavam morando aqui em João Pessoa, eu encontrei com a mãe da moça no supermercado, ela me pedindo para eu ir à casa da mãe dela, que estava muito mal, com câncer, e estava já no processo terminal. E aí eu comecei indo lá na casa da avó. E um dia, quando cheguei, tinha muitas crianças brincando. Aí ela chamou a menina e disse: fulaninha, vem cá falar aqui com essa amiga da vovó. Aí a menina veio, aí me abraçou e me beijou. Quando ela me abraçou e beijou, aí eu me lembrei do espírito. Aí eu disse: nós já nos conhecemos, não é? Ela disse: é. E saiu correndo. Aí a avó disse assim: Giselda, eu não me lembrava mais dessa história. Essa menina, ela é tão... não gosta de ninguém, é uma menina difícil. Mas ela lhe abraçou e lhe beijou. Eu fiquei impressionada com isso. Eu digo: pois é, a lei da reencarnação. Nós comprovamos a volta desse espírito para junto do pai dela, que foi o amor da vida dela. Isso é uma realidade comprovada por mim agora na atual existência. E aí, quando você falou do esquecimento, a gente vê como Deus é misericordioso. Já pensou, você lembrar? Porque até o esquecimento proporciona a possibilidade de construir uma relação diferente, né? Sem mágoas, sem ressentimento, nem ideia de vingança. Embora existam pessoas que guardam. Tem a memória. Eu mesmo tive a oportunidade de ouvir da boca de uma senhora que estudava evangelho comigo, e ela disse: não suporto a minha mãe. Adoro meu pai, tenho uma afinidade demais com ele, mas a minha mãe, para mim, é uma pessoa que eu tenho horror. Eu sei que ela me trouxe ao mundo, eu devo muito a ela, mas não tenho essa afinidade de filha. E só a lei da reencarnação para explicar isso. Em muitas religiões a gente vê por aí que eles dizem que você conhecendo Jesus, você tendo uma fé, uma religião, você terá a salvação. Muito se fala hoje de salvação, às vezes, em alguns casos, se torna até moeda, né? Uma coisa que comprar como se fosse um produto, a salvação. Que se a gente for olhar bem a história, a salvação já é vendida ao longo do tempo. É verdade. Mas se a gente fosse dizer assim, não, a salvação realmente existe. Com toda certeza. Como podemos definir essa salvação? Como a doutrina define o que é a salvação? Para nós espíritas, a salvação está na lei da evolução. Jesus pregou a lei da evolução. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para atingirmos essa perfeição, sem a lei da evolução, não conseguiremos. Há uma sentença de Jesus em que ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ele. Esta resposta, esta sentença foi uma resposta que Jesus deu a um homem que lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na Terra, as pessoas daquela época já tinham essa ideia de salvação. Porque os israelitas diziam que eles estavam salvos
porque eles eram os únicos filhos de Deus. Mas alguns não tinham essa certeza. Por isso, a pergunta a Jesus se eram poucos que se salvavam. E Jesus não respondeu. A pergunta do homem, se eram poucos os que se salvavam, apenas demonstrou com essa sentença: entrai pela porta estreita. Mais adiante, nós vamos encontrar em João, o evangelista, ele dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim estará salvo. O que significa entrar por mim? Não é através da pessoa dele, mas da doutrina que ele personificou. Viver os seus ensinamentos, estudar, conhecer e vivenciar tudo o que ele deixou. À medida que nós vamos vivenciando esses ensinamentos, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, até um dia chegarmos a esse nível de seres crísticos, de seres plenos, de seres divinos, e entrarmos para o reino dos céus, que é a verdadeira salvação. Esse reino que é construção interior, que não é um lugar para onde você vai. Esse reino que está dentro de nós, e estas são palavras de Jesus. Então, ele mostrou, deixou bem claro para nós que a salvação está no nosso esforço pessoal. Entrar por essa porta estreita. Por que porta estreita? As dificuldades que nós temos na vivência dos seus ensinamentos. Nós achamos fácil viver para o mundo, para as coisas do mundo, mas vivenciar integralmente a mensagem de Jesus dentro do lar, na sociedade em que vivemos, mesmo na casa religiosa onde participamos, não é fácil. Perdoar, desculpar, não se melindrar, renunciar, amar sobretudo ao próximo como a nós mesmos. Ele deixou para nós essa mensagem de amor. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele quer que o nosso amor não seja esse amor egoísta, esse amor temporário, esse amor que dá e passa, mas amor incondicional, amor perene, amarmos como ele nos amou. É isso que ele solicita de nós. Aí está a nossa salvação, conquistarmos esse amor pleno, esse amor total, porque João Evangelista disse que Deus é amor. Se Deus é amor e Deus está em nós, todas as vezes que nós praticamos um ato de amor, estamos manifestando Deus. E aí nós vamos crescendo, nós vamos demonstrando essa iluminação, essa grandeza de espiritualidade, e aí seremos salvos de quê? Das imperfeições, de reencarnarmos em mundos de expiação e provas como é o nosso, que é mundo de sofrimento, de dores. Estamos salvos dos defeitos, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de todos os sentimentos inferiores que dominam os seres humanos. A salvação para o espírito é essa: a evolução do ser até ele conquistar a plenitude espiritual. A gente vai falar agora um pouco sobre Natal, uma data tão festejada. Para algumas pessoas acham uma data triste, outras já é uma data comemorativa, data de reunir os amigos, a família, todo mundo numa mesa farta, né? Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal para Jesus? Se ele mesmo pudesse dizer, olha, essa data tem um significado, essa data ela representa isso, o que a gente diria? Olha, a palavra Natal significa nascimento. Nós tivemos a oportunidade de ler numa das obras de Pedro Camargo, que é o Vinícius, onde ele faz um comentário a esse respeito do Natal de Jesus. Então, o nascimento não é o nascimento de Jesus personalidade, mas é o nascimento do Cristo em cada um de nós. Porque o Cristo está em nós. Agora, desabrochar é que não é fácil. Então, cada um deveria comemorar esse Natal individual, esse Natal pessoal, de pessoa para pessoa, através do seu despertamento espiritual, da sua iluminação, da sua grandeza. Isso é que é o verdadeiro nascimento. Mas, infelizmente, os cristãos ainda comemoram esse nascimento como sendo o advento de Jesus humano, o Jesus histórico, que nós conhecemos a sua história. Então, aquele nascimento é comemorado com uma festa
vulgar, com comida, com bebida, troca de presentes, e muitas vezes nesse dia as pessoas se tornam moralmente inconsequentes. Existem excessos onde aquelas pessoas matam, adulteram, roubam, fazem tudo o que não deveriam fazer, comemorando o aniversário de Jesus. Isso até é um paradoxo, comemorar o aniversário de Jesus dessa maneira, né? E nós tivemos a oportunidade de ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier, em que um espírito pedia a Chico para solicitar dos espíritas tirarem o Natal de Jesus das caixas registradoras e enfeitá-lo com amor. Tanto o Natal de Jesus como o Dia das Mães, que nós presenteamos as mães, também fazemos a mesma coisa com o aniversário de Jesus. Mas o nosso planeta muda com essa comemoração, mesmo sendo uma comemoração toda exterior, uma comemoração profana, de comida, com bebida, mas as pessoas se transformam nesse período. Então existem pessoas que são muito duras, egoístas, não dão nada a ninguém, mas durante esse período dão. Distribui presentes com pessoas carentes, com pessoas necessitadas, e isso vai modificando o teor vibratório do planeta. Não sei se você já ouviu essa história de Chico Xavier, que eu achei muito interessante. Chico ia passando para a repartição e na véspera ele tinha recebido uma receita para uma senhora do espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E quando ele ia passando na frente da casa da mulher, a mulher chamou: Chico, Chico. Ele disse: eu não posso voltar, que eu estou atrasado, eu estou indo para a repartição. Aí a mãe disse para ele: volta, Chico, e atenda a mulher. Aí ele voltou e perguntou: o que é que a senhora quer? Saber como é que toma essa medicação. Aí ensinou a mulher e foi embora. Quando ele saiu, a mãe disse: olhe para trás. Aí ele olhou para trás, veja o que está saindo da boca da mulher. Aí ele via raios luminosos em direção a ele. Sabe o que é que ela está dizendo? Deus lhe abençoe, Chico. Deus lhe proteja. Muito obrigada pelo que você fez. Então, isso são vibrações de amor, de reconhecimento, de gratidão. Então, por essa história de Chico, eu concluo que essas pessoas carentes, necessitadas, que são ajudadas nesse período, elas vibram em favor daquelas pessoas que doaram, e isso vai modificando o teor vibratório do nosso planeta. Por isso que é importante essa data, para que haja mais solidariedade, para que haja mais fraternidade entre as pessoas, que as pessoas sejam mais amigas, mais irmãs. É isso que precisa acontecer, e acontece. Mas infelizmente o Natal verdadeiro é o nascimento do Cristo, e nós temos que preparar essa manjedoura que está dentro de nós, para que ele nasça dentro de nós, desabroche e cresça. A gente tem interação aqui do nosso amigo Lindomar Siqueira. Ele comentou, com relação à pergunta dos encontros e desencontros, ele diz o seguinte: a importância de nos lapidar e diminuir nossos atritos é o real sentido dos encontros e reencontros. Verdade. A transformação do ódio em amor, isso é uma lapidação grande, né? Você, por exemplo, você casa com uma pessoa e aquela pessoa foi um algoz seu, e você vem justamente para se reencontrar e amar. Os espíritos, André Luiz é que fala sobre os vários tipos de casamento que existem na Terra, né? Casamento acidental, casamento provacional, sacrificial, casamentos afins, transcendentais. E no casamento provacional é justamente o reencontro de almas para consolidar mais aquela união. Então, para aprenderem juntos a amar em vez de odiar, e é isso vai acontecendo a lapidação do espírito. Por falar em casamento, estava aqui, era justamente a nossa próxima pergunta. Você tem um livro chamado Verdades que Libertam. O segundo livro. E nisso você fala um pouquinho sobre o casamento e divórcio, né? Algumas pessoas definem que o casamento tem que ser indissolúvel, uma vez casado pro resto da vida,
Mas às vezes a gente sabe que as relações, né, como você mesmo disse, são relações tão difíceis, tantos atritos, né, que às vezes às vezes tenta matar o outro, às vezes chega a matar mesmo. Então aí a gente pergunta, até onde a gente deve achar que esse casamento é indissolúvel, ou até onde o divórcio pode vir a ser uma solução ou não, né? Para a gente entender um pouquinho dessa relação. Na doutrina espírita, o casamento, nós aceitamos o casamento e é divorcionista a doutrina espírita. Quando os cônjuges não se suportam, quando um está desejando matar o outro, é melhor separar o que já está separado. Mas se você puder suportar, pelo menos eu, na minha época, quando eu me casei para viver a vida inteira, porque isso era o que eu aprendi dentro da Igreja Católica, que o casamento é insolúvel, e o casamento é para sempre. Por quê? Por causa das palavras de Jesus: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois em uma só carne. O que Deus uniu, o homem jamais separa. Bom, esse era o entendimento que eu tinha e continuo tendo até hoje. Eu casei com meu marido, que foi meu namorado durante 5 anos, 6 anos, noivei, casei e passei 49 anos casada com ele. Quando eu entrei para a doutrina espírita, então eu passei a entender melhor, para que a nossa convivência se tornasse melhor, perdoando, tolerando, pedindo desculpas, elogiando, porque o elogio é importantíssimo num relacionamento. Levanta a nossa autoestima, como você está bonita, ou como você está bonito, como você é bom, como você é trabalhador. Quando a gente elogia, a pessoa fica satisfeita. Então nunca criticar o marido ou a esposa a outras pessoas, aos filhos, aos amigos, aos familiares. Sempre procurar falar bem. Então nessa convivência, que não é fácil conviver, e como nós sabemos que a maioria dos nossos casamentos são provacionais, então é preciso que exista o conhecimento desse Evangelho de Jesus, que modifica a nossa conduta. Eu era uma pessoa intolerante no meu casamento. Meu marido era uma pessoa mansa por excelência, um homem educadíssimo, e eu mal educada, agressiva, ciumenta. Então o casamento continuou, persistiu, em primeiro lugar por causa dele, e em segundo lugar eu devo à doutrina espírita, que me ensinou a ter essa conduta de renúncia, de tolerância, de perdão, de compreensão. Maravilha. Vocês, amigos aí de casa, quiserem participar aqui conosco, só mandar pergunta. Nosso amigo Carlos Henrique está aí interagindo com vocês e passando as perguntas aqui pra gente, viu? Muito importante a participação de vocês. A nossa doutrina é reencarnacionista, né? Nós acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma. Então, para uma doutrina que prega a imortalidade da alma, o que seria, digamos, do juízo final? Né? Que tanto se fala. Fim do mundo, juízo final. O mundo vai se acabar, vai tudo se acabar. Então, diz assim, o mundo vai se acabar, acaba, e aí? Né? Acabou tudo, não existe mais nada? Na doutrina espírita nós aprendemos que não existe fim do mundo. Existe transformação, mudança de um mundo inferior para um mundo renovado, um mundo melhor. Tudo vai se transformando. Os planetas, exatamente como os espíritos, eles têm nascimento, maturação, envelhecimento e morrem. Mas a morte de um planeta não é o aniquilamento, o desaparecimento, é a transformação. Esse planeta se transforma e passa a ser um novo mundo. E aí, para nós, não existe o fim do mundo. E essa crença no fim do mundo é de todos os tempos. Existe um livro da Bíblia aos nossos dias, Marical Vacante Melo, que foi um grande escritor espírita. Ele diz que esse entendimento que as pessoas têm e as religiões têm também do fim do mundo, isso é de todos os tempos, porque as religiões todas
tem esse entendimento que o mundo vai se acabar um dia. E o mundo se acabando, para as religiões que acreditam no juízo final, nesse período, então vem esse juízo, que é Jesus voltando à terra, acompanhado dos anjos, se assenta em um trono e vai fazer o julgamento das pessoas. Vai separar as ovelhas dos bodes. E isso é um capítulo que nos foi transmitido por Mateus. Tudo isso é alegoria, isso tudo é simbologia. O próprio Jesus chegou a dizer que não veio julgar o mundo, mas salvá-lo. Jamais Jesus voltaria para fazer esse julgamento, essa escolha. E ele, no segundo relato evangélico, ele viria para julgar todo mundo, todos os habitantes do mundo. E aí nós indagamos onde seria esse local, para que ele pudesse ficar vendo todas as nações juntas. E qual seria o critério adotado por ele para julgar pessoas de variadas crenças? Porque mesmo dentro do cristianismo, nós pensamos diferentemente. Nós espíritas temos um pensamento, os protestantes têm outro pensamento, os católicos têm outro pensamento. Então o julgamento para nós espíritas, esse julgamento final de que se fala no Evangelho, é o nosso próprio julgamento, no final de cada existência corporal. Todas as vezes que nós desencarnamos, aí vem o julgamento, que não é de Jesus, que não é Deus, que não é um ser exterior que lhe julga, mas é a sua consciência, que é o mais severo de todos os juízes. É ela que nos acusa, é ela que nos absolve. Enquanto a nossa consciência nos acusar, nós vamos sofrer o remorso, a vergonha e queremos retornar para aprender, para resgatar os nossos débitos e lapidar o nosso espírito. Então é um julgamento individual de pessoa para pessoa, e não Jesus julgando as pessoas que fizeram coisas erradas e as pessoas que fizeram coisas boas. Isso não tem nenhum sentido, porque o próprio Jesus disse que não julgaria ninguém, que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mudando um pouquinho de assunto, a gente conhece a lei de causa e efeito. A gente colhe aquilo que a gente plantou. Com certeza. Em algumas passagens bíblicas, passa Jesus curando os cegos, os aleijados. Aí a gente pergunta, se ali aquela enfermidade, muito provavelmente, é a consequência, a reação, é a colheita daquela pessoa, daquilo que ele plantou, Jesus não violou essa lei ao curá-los, ao tirar deles esse fardo? Realmente existe, nós entendemos, compreendemos e aceitamos a lei de causa e efeito. O que a gente faz, recebe de volta. O próprio Cristo pregou essa lei. Quando ele disse a Pedro, embainha a tua espada, porque quem por ela mata, por ela perecerá. Com a medida com que medido, sereis medido. Não julgueis, que sereis julgados. São várias as sentenças dele pregando a lei de causa e efeito. Então existe essa lei de causa e efeito. Ele curou aquelas pessoas porque Jesus conhecia o nosso íntimo. Ele sabia que aquela pessoa tinha merecimento para receber aquela cura, porque ele já tinha se quitado com a lei do karma, que nós costumamos dizer, que é a lei de ação e reação, dentro da doutrina espírita. Então, quando ele via a pessoa, ele já sabia que aquela pessoa tinha já cumprido com o seu resgate. E muitas vezes a gente pensa que toda pessoa que tem uma deficiência está ali resgatando o débito, às vezes é uma alma grande, é uma alma nova que retorna num corpo deficiente para exemplificar, para modificar uma família vaidosa, uma família egoísta, ter aquela deficiência no sentido de ajudar. E isso nós chamamos na doutrina espírita impulso evolutivo. Muitas vezes aquele espírito vem, solicita aquela deficiência para evoluir mais rapidamente, porque aquilo foi a causa da sua queda numa existência qualquer. Aí ele quer, já como espírito evoluído, vir com aquela deficiência para crescer
mais ainda. Nós temos hoje muitas religiões cristãs, cada uma das suas mais diversas formas de envolvendo essas atividades. Mas o Espiritismo é considerado o cristianismo revivido, né? Por quê? Porque, veja bem, quando Jesus deu instruções aos seus apóstolos para sair e divulgarem a sua mensagem, a boa nova, ele dizia: ide e pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos impuros, dai de graça o que de graça recebeis. Nós espíritas fazemos esse trabalho que Jesus fez. Nós procuramos, dentro das casas espíritas, primeiro, pregar a mensagem dele, esclarecer as almas. Não existe prêmio maior para uma pessoa do que essa pessoa adquirir essa convicção de imortalidade. No meu caso, quando eu entrei para a doutrina espírita, eu chorava com medo da morte. E hoje eu sei que eu não morro jamais. Eu tenho essa convicção de imortalidade. Eu não sofro mais com a morte. Não tenho pena de quem morre, só dos suicidas, porque eu sei que ninguém morre. Então nós passamos para as pessoas essa crença na imortalidade da alma, com convicção, com certeza. Por quê? Nós temos certeza pela comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos retornam, trazem os seus recados, os seus testemunhos. Existem os médiuns videntes que veem, os médiuns que escutam, os médiuns que têm a mediunidade onírica, que é a mediunidade através de sonhos, que encontram-se com aqueles espíritos, aquelas pessoas que se foram daqui da Terra, que desencarnaram. Tudo isso é prova de imortalidade. E nós vamos passando essas informações para as pessoas. Então vamos pregando, consolando as pessoas com informações reais, com as verdades eternas que foram trazidas por Jesus. Ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E uma das verdades transmitidas por Jesus foi a imortalidade da alma. E ele provou essa imortalidade. Então, na doutrina espírita, nós também pregamos e provamos a imortalidade da alma. Também, na doutrina espírita, nós fazemos o que ele determinou aos seus apóstolos. Nós procuramos curar as pessoas com a imposição de mãos. Existem médiuns curadores que têm um magnetismo bem mais apurado, bem maior do que outros. Mas todos nós que trabalhamos na casa espírita ministramos o passe. O que é o passe? É a imposição de mãos que nos foi ensinado por Jesus. Jesus, para curar, ele não precisava de mãos. Ele não precisava de colocar as mãos sobre as pessoas, mas ele fez isso para nos ensinar. E nós fazemos esse trabalho na casa espírita, curando as pessoas. E são muitos os testemunhos de pessoas que fazem tratamento nas casas espíritas, não só aqui na federação, mas em toda a casa espírita, e que se libertam dos seus males físicos e, sobretudo, morais. Porque a meta primordial da doutrina espírita é transformar o homem interiormente. E as pessoas vão se modificando. A conduta de uma pessoa espírita é diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento que nós temos. Também nós fazemos o trabalho de desobsessão. O que é o trabalho de desobsessão? É o afastamento dos espíritos perturbadores. E Jesus realizou esse trabalho. Jesus fez isso. E ele dialogou com espíritos que estavam dominando um homem. Ele dialogou com o chefe de uma falange. E aí ele pergunta ao chefe da falange que estava atormentando o homem, que era considerado louco: como é seu nome? E o espírito respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus afasta daquele homem aquela legião de espíritos que atormentavam o homem, e o homem ficou completamente curado. O que é que nós fazemos? Nós fazemos esse trabalho de desobsessão, não como Jesus fazia, porque Jesus tinha autoridade moral para mandar o espírito se afastar, e o espírito se afastava. Mas ele dialogou justamente para mostrar como nós deveríamos fazer, através do diálogo. Porque ele sabia que nós não teríamos a moralidade dele, nós não teríamos a autoridade moral dele, nós não teríamos o magnetismo dele. Então, ele usou o diálogo. E é isso que nós fazemos. Dialogamos com os espíritos.
E à medida que eles vêm, que vão sendo esclarecidos, eles vão modificando e terminam se afastando. José Augusto Romero, que foi presidente da Federação Espírita por mais de 40 anos, ele sempre está na nossa reunião de desobsessão. Eu sou médium, trabalho na reunião de desobsessão desta casa, e ele diz que é um dos trabalhos mais nobres que existe na casa espírita é a de desobsessão, porque nós estamos ajudando a quem não vemos. E isso nós aprendemos com Jesus. E tudo isso nós fazemos por amor, como ele fazia. Jesus não cobrava nada de ninguém. Tudo na casa espírita é feito por amor. Tudo é feito gratuitamente, quando ele diz: dai gratuitamente o que gratuitamente receber. Então, o trabalho na casa espírita é por amor. O que Jesus fez, os apóstolos fizeram, os cristãos primitivos fizeram e os espíritas fazem. E nós, espíritas, somos do mesmo jeito que diziam com ele, na época em que Jesus veio ao mundo, que estava endemoniado, que expulsava os espíritos por intermédio de Beelzebul, príncipe dos demônios. As pessoas, os religiosos, cristãos, dizem com os espíritas que nós somos endemoniados e que expulsamos, porque curamos as pessoas através do demônio. O tempo passou, mas os julgamentos são os mesmos, né? É a mesma coisa, infelizmente. Nós temos interações aqui dos nossos amigos. O nosso amigo Sérgio Pereira diz assim: isso mesmo, juízo final, quando se fala nisso, podemos entender que o juízo final é a nossa consciência quando nos vemos desencarnados, com nossa consciência, né? Ou seja, quando a gente desencarna, aí vem o juízo. Aí o juízo vem. Às vezes o juízo que nos faltou aqui, filho, né? Quem esse juízo vem logo quando está encarnado. Ele também comentou o seguinte: Jesus prometeu o Consolador e veio em forma de doutrina. Que veio cumprir o que Jesus prometeu há mais de 2000 anos. A nossa amiga Marília Rodrigues diz: não existem milagres, mas merecimento. Merecimento, verdade. A participação dos nossos amigos aqui, que estão lá ouvindo, refletindo e conversando com a gente. E eu agradeço a interferência deles, que é muito positiva, muito boa. Um assunto que hoje é muito comentado é a paz. Porque a gente vive num estado de violência, a gente não pode dizer que é só no Brasil, mas no mundo todo. Guerras acontecendo, pessoas indo para a rua para machucar o outro, para matar, para ferir, para quebrar. Então é uma violência a olho nu, você sai de casa e vê a violência. Da mesma forma, a gente não tem paz interior, muitas pessoas vivem angustiadas, deprimidas, as doenças da alma, né? Depressão, síndrome do pânico, são doenças que são presentes na nossa realidade. Quem de nós não tem um parente, nós mesmos não temos algum desses problemas. Então, a paz nos falta em todos os âmbitos da nossa vida. Que caminho é esse que a gente tem que trilhar para chegar até a paz? Jesus, na sua época, ele já sentia como a violência dominava os seres humanos, como as criaturas viviam do reagir. Nas bem-aventuranças, ele coloca já duas bem-aventuranças em favor da não violência, em favor da paz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz também: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para vossas almas. Também diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como dar o mundo. Por quê? A paz do mundo é paz temporária. Nós temos momentos de paz e perdemos a paz por qualquer coisa. A paz do Cristo é paz perene, é paz permanente. Então ele deixou para nós, não somente ele pregou, como ele viveu esse exemplo de paz. Ele foi esbofeteado no rosto e não reagiu, mas agiu. Quando ele foi esbofeteado, ele disse para o agressor: por que me bates? Se falei mal, dê-me prova desse mal. Se falei bem, por que me agredes? Então ele agiu e não reagiu, mostrando para nós como nós deveremos proceder. Então, infelizmente, não somente no nosso Brasil, mas no mundo todo, como você falou, existe essa falta de paz.
Porque não somente Jesus veio ao mundo, porque o cristianismo se fundamenta nos ensinamentos dele, o cristianismo foi em virtude da vinda dele, por conta do que ele ensinou, do que ele viveu. Existem outras religiões que pregam o amor, que mostram a importância da pessoa ser boa, de fazer o bem, de se melhorar. Em todo o mundo existem os avatares que vieram e que pregaram como a pessoa deve se conduzir na vida. Nós que tivemos a honra de receber Jesus, que é o governador do nosso planeta, que veio nos ensinar o caminho para a conquista dessa paz. E somente vivenciando os ensinamentos dele, como o perdão, a compreensão, a não criticar, a não humilhar, a não agredir, a amar ao outro ou fazer ao outro aquilo que deseja para si. Se nós colocássemos essa regrinha que Jesus deixou em prática, o amor dominaria o mundo. Não existiria mais violência na Terra. Só o amor dominaria. Não fazer o outro aquilo que não queremos para nós. Mas infelizmente as pessoas vivem do reagir. E isso vem de muito tempo, porque na época mosaica nós aprendemos a revidar. Ele adotou a lei italiana, olho por olho, dente por dente. Tudo tinha que ser revidado. Moisés, ele instituiu leis severas. Por exemplo, a mulher que adulterasse era morta, apedrejada em praça pública. O filho desobediente também tinha que morrer. Você já pensou se a gente fosse matar os filhos desobedientes na época atual? Não ficava uma pessoa na terra, porque infelizmente a desobediência reina nas nossas vidas, né? Então isso é uma lei mosaica. Até o Deus que ele apresentou foi um Deus violento, um Deus que se irava, um Deus que punia. E nós trouxemos isso através dos milênios dentro de nós, e até hoje somos pessoas ainda violentas, agressivas e intolerantes. E tem outro caminho, pelo menos para nós os cristãos, observarmos, estudarmos e procurarmos viver essa mensagem de Jesus que nos conduz a essa paz perene. Nossos amigos aqui interagindo de novo com a gente, o Sérgio Pereira diz o seguinte: caminho para a paz é o amor. A Andréa Leite Castro diz o seguinte: humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso, né? Lindomar Siqueira: é só fazermos nossa reforma íntima e nos conhecermos e principalmente termos fé no futuro. E o Sérgio Pereira novamente diz: quando ele disse, ele não quis dizer que ser o único senão estaria limitado à humanidade no preconceito. Ele quis dizer que quem fizesse o que ele faz estará bem na espiritualidade. Desculpa aí, gente, porque a letra está bem pequenininha, não estou enxergando direito. Mas enfim, a gente está se encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Então, para a gente deixar uma reflexão para os nossos amigos de casa, que eu tenho certeza que já tem muito assunto para reflexão, em se tratando de Jesus, ele nos ensinou diversas coisas. Ele nos deixou diversas coisas para a gente amadurecer, para a gente tentar trabalhar. Mas, na sua opinião, qual foi a frase de Jesus que mais merece a nossa reflexão, mais merece a nossa observação? Olha, eu amo profundamente o Evangelho, a mensagem de Jesus. Eu viajei certa vez com o Divaldo e disse para ele: Divaldo, a doutrina espírita é rica de informações. Eu conheço, eu estudo a doutrina espírita, mas eu tenho uma queda mais pelo Evangelho. E ele silenciou. E eu imediatamente pensei, ele não gostou. Uns 5 minutos depois ele virou, íamos daqui para Campina Grande, José Raimundo, presidente da federação na época, e eu atrás com a mulher dele, com Margareta. Aí ele olhou para trás para mim e disse: Zeuda, você veio com esta tarefa de divulgar o Evangelho dentro do movimento espírita. Então, desde que eu entrei para o espiritismo, que eu fiquei assim com esse desejo, porque fiquei logo com vergonha na entrada. Quando a moça estava pregando, eu não sabia o que era transfiguração do Tabor, eu não sabia o que era transfiguração, eu não sabia o que era Monte Tabor, não sabia quem era Moisés nem Elias, não conhecia nada de religião, infelizmente. Mas a religião de onde eu vim ensinava, eu é que não estava atento. Então, o Evangelho, para mim, é fundamental
na minha vida. Eu aprendi a amar Jesus depois que entrei para o Espiritismo, a respeitá-lo. Conheço todo o Novo Testamento, da primeira lição até a última. As cartas, as epístolas de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro. E já li e estudei alguma coisa do Apocalipse de João, que é um livro bastante simbólico, alegórico. Para mim, a sentença que mais me impressionou e me impressiona até hoje foi quando ele diz: vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz. Ele não se considerava uma exceção à humanidade. Ele mostrou que nós temos essa luz e que devemos fazê-la brilhar. Então, para essa luz brilhar dentro de nós, é necessário a vivência dentro dos seus ensinamentos. Aí a luz brilha. Então, é essa esperança que eu tenho um dia de fazer com que a minha luz, a luz crística, brilhe em mim. Maravilha. Gisela, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a por vocês. Por dar esse tempinho aqui pra gente. Obrigada a vocês, amigos de casa. Em especial, um grande abraço para nossa amiga Tereza Limeira, que está nos assistindo e mandou parabenizá-la pela entrevista. Então, Tereza, grande beijo para você. Eu gosto dela demais também. Querida. Pessoal da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, grande abraço para vocês. Até domingo que vem.